Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez para juntos comentarmos a lição de número 5, que tem por título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Pastor Marcílio, é um prazer. Prazer é todo meu, evangelista Tiago Silva, a todos quantos sempre estão conosco aqui no podcast Semear, no programa EBC em Foco. Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve. Deixa aquele like e também compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque estará também ajudando o nosso canal, está alcançando mais pessoas e também abençoando vidas, com a palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar essa lição maravilhosa. Já quero começar aqui com o texto áureo, depois o pastor Marcílio já traz a verdade prática para a gente. Texto áureo. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só, mas esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. A verdade prática nos ensina dizendo que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer seu juízo, é sem misericórdia. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 32. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler, para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora a gente já vai para o conteúdo da nossa lição. Antes de começarmos no conteúdo da nossa lição, a gente precisa falar da palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave hoje é juízo. Muito bem. Na Bíblia, quando nos deparamos com esta palavra, juízo, refere-se principalmente ao julgamento justo de Deus, à sabedoria prática, como também ao discernimento moral, aparecendo em diversos contextos, Tiago, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, existem vários significados principais desta palavra juízo, bom senso e prudência, quando vai indicar discernimento e sabedoria no dia a dia. A gente observa lá em Provérbios, capítulo 24, e versículo 30, a Bíblia falando de juízo no que diz respeito a um bom senso, a prudência. Também se refere ao julgamento divino, que é quando o ato de Deus, baseado em sua justiça, condenando o mal e absolvendo os justos. Então a gente pode se deparar aí com Salmo 97, verso 2, Romanos capítulo 2, versículo 2 também. E um dos significados principais desta palavra juízo também refere-se a leis e sentença, quando representa a palavra de Deus, suas promessas e normas, como está lá em Salmo 119, versículo 39. Muito bem, pastor Marcílio. A introdução aqui já mostra pra gente aqui que a gente vai estudar Gênesis capítulo 18, é isso? Então, Gênesis capítulo 18 revela duas dimensões aqui do caráter de Deus, graça e juízo. Nosso Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de juízo. O mesmo Deus que visita Abraão com promessa, com vida, também revela o juízo agora sobre Sodoma e Gomorra, morte. Então a gente vê que o nosso Deus, ele é aquele que ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Então nada pode impedir o trabalhar de Deus, e quando ele decide fazer, ele faz. O primeiro ponto da lição vai nos ensinar o seguinte: os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, a hospitalidade de Abraão e o riso de Sara. Pastor Marcílio, vamos falar um pouco sobre essa visita aí que Abraão recebe dos anjos. Então aqui tem uma expressão teofânica, que é a manifestação de Deus propriamente ali entre Abraão e Sara também. Então o que é que nós entendemos aqui? Então nós temos aqui que nesse capítulo, Abraão, além de ser um homem de Deus, um homem de fé, ele era também um grande intercessor e um grande hospitaleiro. Então, o texto bíblico, aqui quando os anjos visitam Abraão, nos diz que quando ele tinha aquecido o dia. Então, refere-se praticamente ali por volta de meio-dia, que é quando, no deserto, muito quente, eles se abrigavam em suas tendas. E a Bíblia diz que Abraão estava à porta da sua tenda, quando os dois anjos, os três varões, como diz aqui, os três varões apareceram ali diante de Abraão. E vem um questionamento quanto à visita desses anjos. Por que é que Abraão dirige-se a ele e diz: meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te
que não passes de teu servo. Então aqui, certamente, Tiago, Deus lhe faz sentir que não eram visitantes comuns, né? Não eram visitantes humanos, e sim visitantes enviados dos céus. Então Abraão já sentiu, e ali ele recebe, né, esses hóspedes, chamam para ficar embaixo de uma árvore e os alimenta. Então este processo aqui da teofania, né, que vai combinar duas expressões que significa a manifestação de Deus, vai destacar-se que essa manifestação não aparece necessariamente em forma humana. Os anjos, né, juntamente os três seres espirituais ali, e nós aprendemos que é o próprio Deus, né? Jesus estava presente ali, né? Então, mas ali nós podemos também entender, né, que pode, né, através da teofania, aparecer em uma forma simbólica, também pode aparecer em sonhos ou visões. Então, essa manifestação ali dos anjos foi presencial, literal. Tanto é que a teofania dos anjos se apresentaram como um ser humano. E eles se alimentaram ali, comeram pão, beberam, né? E depois seguiram a sua jornada que vieram fazer em direção a Sodoma e Gomorra. O pastor Marcílio, o que eu vejo nesse texto e nessa visita desses anjos mostra claramente a intimidade que Abraão tinha para com Deus, fazendo jus, né, dele ser chamado amigo de Deus. Porque Deus poderia muito bem ter mandado os anjos destruir Sodoma e Gomorra sem dar uma palavra para ele. Mas só que Deus via no coração de Abraão o quanto ele gostava de Ló, né? Então, Deus manda esses anjos fazer essa visita a Abraão para realmente ele poder ter essa conversa, assim eu penso. Porque no Salmo 25,14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, Deus quis que Abraão conhecesse aquilo que ele ia fazer. Realmente. Aí também nós observamos aqui, ó, esse capítulo 18 é maravilhoso, né? Que ele vai justamente iniciar com essa aparição especial do Senhor ao patriarca Abraão, né? Quando diz lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2, que está na nossa lição, né? Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhares de Manre, né? E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Então, como nós já falamos, essa teofania aí ocorreu no momento mais quente do dia, quando Abraão estava justamente, como eu falei, à porta da tenda. Então, Abraão reconhece a presença sagrada, ele prostra-se diante, né, daqueles seres angelicais ali, né, e oferece hospitalidade. Então, a atitude do patriarca Abraão, ao receber os visitantes, é um modelo de reverência e serviço. Então, ele correu, apressou-se, ofereceu o melhor de seus recursos. Assim, deve ser a atitude de todo aquele que serve ao Senhor. Ser hospitaleiro com as visitas que recebem. Então, a gente já entra aí no segundo subponto, né? A hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amassasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. O senhor acha, pastor Marcílio, que a hospitalidade está esquecida nos nossos dias? Hoje em dia, Tiago, tem pessoas que não querem nem receber visitas, né? Na realidade. Então, nós entendemos que é promissor, é muito bom nós termos coinonia, termos comunhão, dialogarmos, né? Então, Abraão, ele estava ali sentado. Aprendemos em algumas lições anteriores ali que algumas pessoas dizem, né, afirmando que Abraão poderia ser astrólogo, porque só vivia olhando para os céus, cabeça erguida aos céus, contando as estrelas. Aí dizem, né, Abraão, ele era astrólogo. A Bíblia não fala isso, né? Então, nós precisamos até o quê? Ele estava ali sentado à porta e recebe os anjos. Então, ele se aproxima, prostra-se e conversa com eles. E na hospitalidade é muito útil. Oferece pão, oferece água. Então a hospitalidade é muito boa. Então, muitas pessoas que dão hospitalidade, com certeza Deus prepara excelentes hospitalidades também lá fora para você. Pastor Marcílio, Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Falando Abraão aqui foi um deles. Abraão. Então aqui fala que ele ofereceu o melhor, né, enquanto estava ali desfrutando do alimento, da hospitalidade. Os homens perguntaram a Abraão, né, onde está Sara? Então um dos objetivos da vinda
né, desses seres angelicais foi justamente, né, ir para Sodoma e Gomorra, como também visitar Sara. Onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, que não pertenciam à família, estavam presentes. Então a mulher se recolhia. Mas Sara, curiosamente, estava nos umbrais da porta do lado contrário, ou seja, de dentro da tenda. E eles estavam fora. E ela estava ouvindo Escutando toda a conversa, né? Então, certamente, eles sabiam que ela estava escutando a porta da tenda. Os anjos sabiam. Então, por isso que pergunta por ela, né? Então, os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara não estava no momento, mas ele diz: essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara, um filho. E naquele momento, um momento que eles vieram com um objetivo sublime, né? Ele traz essas boas novas a Abraão e a Sara. A promessa será cumprida. Aí vem o riso de Sara, né? Ela riu, né? Terei ainda prazer, está lá no versículo 12 e 14. Aí os anjos falaram, né? Acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então, o riso aqui de Sara revela aqui uma questão aí entre fé e limitação humana. Ela não riu porque ela não tinha fé, ela riu por observar a sua limitação. Assim eu acho, pastor Marcílio. E outra coisa aí, muito bem colocado, né? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, versículo 10, aqui quanto a hospitalidade também, o que aconteceu posterior, né, com Sara, a Bíblia diz assim, ó: tornarei a ti por este tempo de vida. O tempo de vida, né, justamente os 9 meses de gestação. E eis que Sara, tua mulher, 1 ano, né, terá um filho, né? Segundo muitos teólogos, nós somos lentos de coração para crer e por isto precisamos de repetição para o mesmo propósito, né? Outro detalhe: após a renovação da promessa, o Senhor questiona aí, né? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Então esta pergunta retórica vai revelar justamente o princípio de que Deus compartilha seus planos, seus juízos com aqueles que o temem e o amam. Então é o que você falou, Deus honrava Abraão. Porque se ele quisesse, ele ia direto a Sodoma e Gomorra e destruía Sodoma e Gomorra. Mas por que ele apareceu ali, juntamente com 2 seres angelicais, na tenda? Porque queria dar a notícia de quê? Da promessa. Que eles teriam um filho, que vai ser a nossa próxima lição, né? O nascimento de Isaac. O comentarista colocou aqui: Deus conhece o nosso coração e ele viu no coração de Sara, apesar de sua risada, ele viu fé no coração de Sara. Então, apesar que Sara riu, olhando as suas limitações humanas, mas ela tinha fé. Ela tinha fé em Deus. Verdade. E a gente sabe muito bem que a fé, né, mesmo que ela seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, como é o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequena, semente muito minúscula, que você a vê assim com grande característica através de microscópio, né? Porque é igual quinoa, olha aí, igual pessoal, uma semente muito pequenininha, né? Então, mas a árvore é imensa. Olha aí. Então, a gente pode ter a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. A gente consegue, através da fé, vislumbrar, né, muitas coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Então, Sara, ela tinha fé. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição, o pecado leva à destruição e a intercessão. Tá? O anúncio da destruição. Pastor Marcílio. Aqui nós temos, já aprendemos, como diz o comentador, né, que Abraão e Ló, eles viviam juntos, né? E ali ocorreu uma indiferença, né? Aprendemos que a terra era Betel e Ai. Então, Betel e Ai não estava comportando mais os pastores de Ló, como também os de Abraão. Então, tio e sobrinho ali, naquele momento, decidem separar, depois de uma desavença, né, entre seus pastores. Então, a briga ali não foi entre Abraão e Ló, não foi entre tio e sobrinho, foi justamente entre os pastores. Então, isso mostra que tanto Ló quanto Abraão já eram homens prósperos, né, homens ricos, com posses, com animais, em grande escala. Ô, pastor Marcílio, então, no nosso ver aqui, não sei se o senhor vê dessa forma também, Abraão nunca teria motivo de se separar de Ló, né? Jamais. Jamais. Tanto é que ele deixa o sobrinho à vontade para escolher, né? Aí o comentador diz aqui que o patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra da escolha primeiro. Só que Ló, ele vê as campinas, né, de Sodoma e Gomorra, uma área próspera, uma área produtiva. Então ele é engodado pela vista. Enquanto que Abraão espera. Porque se Ló escolhesse o deserto,
né? Então Abraão ia para Sodoma e Gomorra e a gente não teria esse episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eu acredito que Sodoma e Gomorra seria transformada pelo poder da palavra de Deus por meio do patriarca Abraão. Mas nós temos o quê? Um cenário aqui, o contrário do que eu acabei de falar. Então aqui, ele está ali e vai ter uma decisão, né? Estabelecer aos redores de Sodoma, que foi a escolha de Ló. Então Ló não sabia quem era, né, os habitantes ali de Sodoma e Gomorra. Eles sabiam que eram homens maus, né, grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele se torna uma pessoa influente. Ló estava à porta da cidade. E só estavam à porta da cidade, assim como Abraão estava à porta da tenda, pessoas influentes, como se fossem assim os governantes, pessoas influentes ali na cidade. E a comunidade respeitava Ló. Tanto é que as filhas de Ló já tinham pretendentes. Eles já tinham, porque quando os anjos chegam ali para destruir Sodoma e Gomorra, né, Ló chama os seus os esposos, né, das suas filhas, né, os namorados, os esposos, mas eles não vão. Por quê? Porque eles estão acostumados ali. Assim também era o comportamento da esposa de Ló. Ela não queria sair. Tanto é que, quando ela chega no meio do caminho, ali subindo, né, ela olha para trás e é transformada, né, que é o nosso último tópico aqui na estátua de sal. Ô, pastor Marcílio, e isso me faz pensar, um pensamento meu, por ele estar na porta da cidade, isso favorecia também os seus negócios, né? Justamente. A venda de animais, a compra de animais. Homem muito próspero, ele saiu sem nada, né? Recomeçou tudo de novo. Aí dando origem futuramente a dois povos que depois nós vamos estudar melhor. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, foi isso que aconteceu com Abraão, né, o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Como Deus ele tinha intimidade com o seu servo, ele revelou, ele falou. E assim é com nossas vidas, né, também. O Senhor ele nunca vai deixar a gente à toa, sem saber o que ele vai fazer, o que ele quer fazer através de nós. Ele sempre vai mostrar os seus caminhos para que a gente possa entender o seu trabalhar. Vamos falar agora um pouco sobre o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Aí é onde está o perigo, né, pastor? Verdade. E aqui nós observamos uma gravidade, né, do pecado, tanto de Sodoma quanto de Gomorra. Então, o clamor que sobe a Deus, que é, disse mais, está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 20, né, que diz assim, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, essa expressão aí, clamor, vai indicar que a injustiça, como também a violência e a opressão nas cidades, né, eram tão intensas que chegaram até os céus. Né? Então, ou seja, o que eles estavam fazendo, né, chegou, né, na presença de Deus e Deus tomou uma decisão para fazer o que fez. Então, esse verbo, né, aí, hebraico, né, zak, é usado com mais frequência para indicar o clamor por ajuda em tempos de necessidades urgentes. Sobretudo esse clamor por ajuda divina. No entanto, no caso de Sodoma e Gomorra, essa expressão, Tiago, clamor, conota a culpa ou a condição de pecado. Né? Então, o pecado contra o próximo gera um clamor que Deus escuta, que Deus ouve. Então, o pecado levou de Sodoma e Gomorra, levou aquelas duas cidades à destruição. Era tão intenso, imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. E o versículo 20, pastor Marcílio, é bem claro. O Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Olha a gravidade. Então era muito grave o pecado que estava sendo cometido ali em Sodoma e Gomorra, tá? Além da multiplicação, se intensivou bastante, né? Injustiça social, tá? E perversão moral era o pecado que estava sendo realizado ali naquele lugar. Justamente. Meus queridos irmãos, a lição está muito boa, glória a Deus por isso. Você pode estar comentando aqui embaixo, tá, o que você está achando e também deixando seu comentário, o que você acha dessa lição maravilhosa, desses pontos aqui que a gente está abordando, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre a intercessão. A decisão já estava tomada.
Quer dizer, ele não podia fazer mais nada, né, pastor Marcelo? Não tinha não. Ele não poderia fazer. Mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Na verdade, pastor Marcílio, era só a família de Ló, né? Tanto é que nós vamos observar e entender que quando Abraão intercede, né, para com Ló, que está ali em Sodoma e Gomorra, ele sabia que era Ló, esposa e 2 filhas, 4 pessoas. E o que é que nós observamos? Se tiver 50 justos, começa ali, ó, com 50 justos. Ele começa com números lá em cima e vai... Justamente, diminuindo. 50, 40, 30, 20 e 10. Então, quando chega a 10, aí pronto, o juízo ali de Deus é determinado. Mas Deus, quando os anjos chegam lá, Ló tem a mesma sensação e sentimento, né, de Abraão. Ló reconhece que são homens enviados por Deus ali. Tanto é que Ló os convida a jantar com eles. E os anjos querem que tirar Ló imediatamente ali. Mas veja que intimidade Ló também tinha com os anjos, né? Os anjos aceitam a pernoitar ali com eles, porque a teofania estava manifestada. Mas o que é que acontece? O povo da comunidade de Sodoma e Gomorra queriam invadir a casa de Ló. Tanto é que Ló oferece as suas 2 filhas à comunidade. Não, mas nós queremos os varões aí que entraram. Aí é quando os anjos tomam uma decisão, cega o povo que está ali querendo adentrar a casa de Ló e, de uma forma imediata, escapa-te pela tua vida. Aí tira Ló, esposa, e as 2 filhas dele de Sodoma e Gomorra para que o juízo de Deus, pedras de enxofre, né, atingiram aquela cidade. Até hoje existem as ruínas ali, né, na região de Sodoma e Gomorra, né, pedras de sal também. E o comentarista diz aqui, pastor Marcílio, até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas. Essas cidades aí, de Sodoma e Gomorra. Mas existem ruínas, né, da sua localização, né? Então, no meio do caminho, os anjos deixam Ló, sua esposa e suas filhas adiante. Se os anjos continuassem, com certeza a esposa de Ló não morreria, não olharia para trás, né, para ver o que tinha deixado. E olha que coisa interessante, pastor Marcílio, ele diz aqui que além da cidade nunca mais foi erguida e habitada, o solo da região é improdutivo. Devido à quantidade de sal, né? E diz aqui devido à grande quantidade também de enxofre, né? Justamente. O enxofre é muito poderoso, porque foram pedras, né, de enxofre, e o enxofre promove o fogo, né? E até hoje a terra sofre por conta disso. Não existe produção ali, na área de Sodoma e Gomorra. Foi destruído por completo, né? Atingiu o solo, tudo que se planta não se tem resultado. Misericórdia. Tanto é aqui, ó, é interessante aqui, no livro aqui, o pastor Elinaldo Renovato, ele traz uma coisa interessante aqui, ó, com relação a Abraão, ele intercede a Deus pelos pecadores, né? Ele sabia que seu sobrinho Ló habitava em Sodoma, né, com sua família, por isso, sabendo do juízo de Deus contra aquelas cidades, né, intercedeu de forma insistente por seus habitantes. Sua oração foi marcante e histórica. Aí diz, chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Rapaz, que pergunta maravilhosa de Abraão, né? Ou seja, questionando Deus. E Deus tem que dar uma resposta. Aí Deus diz, se porventura 50 justos na cidade, irei destruí-las, né? Também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela, né? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Que maravilha, né? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura, porque ele sabia que não existia, né? Faltarem de 50 justos, 5. Aí começa a diminuir, né? Destruirás por toda a cidade, e disse, não a destruireis, se eu achar ali 45 justos. Aí depois, se porventura acharem ali 30, depois 20 e por último 10. Em 10 assim, se porventura se acharem ali 10, aí, e disse o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, né, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão
tornou ao seu lugar. Ele não achou 10. Não achou. Por isso que a E o cidade anjo foi sabia, destruída. e o anjo sabia que não tinha. Sabia da intenção e intercessão ali, né? De Abraão para com o sobrinho Ló. Porque os anjos sabiam que Ló estava lá. Então, eles sabiam que iam resgatar, porque Ló era temente a Deus. Muito bem. Vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor, uma catástrofe sem igual. E por último, transformada em estátua de sal. Deus é fogo, pastor Marcílio, consumidor. Está aí. Depois da destruição da humanidade, na época de Noé, né, quando Deus acaba aquela geração por água, por causa da corrupção geral do ser humano, né, a destruição também de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão, né, tudo pertinho, né, Israel, foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Então isso nos prova que todos nós não podemos, como diz aqui o comentador, nos esquecer de que o eterno, Deus Todo-Poderoso, é amor, mas também ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Aí está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, quando diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí me faz pensar, né? Às vezes as pessoas começam a fazer tudo de uma maneira desonrosa ao Senhor e acha que está indo tudo bem, que Deus não está nem aí, mas essas pessoas não entendem que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E um dia a conta vem, pastor Marcelo. É verdade. Então veja, uma cidade inteira foi dizimada, né? Uma população aí que estava fazendo tudo que a carne queria que eles fizessem, estavam vivendo uma vida totalmente desonrosa, tá? Não honravam ao Senhor, não respeitavam a lei de Deus, e talvez essas pessoas aqui pensavam que Deus nunca iria trazer a conta. Trazer o juízo, né? Sobre essas duas cidades. E aconteceu, né? Então, o pastor Elinaldo Renovato, aqui no seu livro de apoio, né, Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, né, no legado de Abraão, Isaac e Jacó, ele fala que o amor de Deus pela humanidade é tão grande, imenso, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não encontrou palavras na linguagem, lá no Novo Testamento, para defini-lo, quando disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, sua justiça, né, ele conclui dizendo, não é menos indescritível. Na Bíblia, a palavra de Deus está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Está lá no Salmo 9, verso 17. Comete um grave erro contra a verdade aquele que diz que Deus é amor e a ninguém exclui. Deus é amor, sim, mas ele é justiça, né? Ô pastor Marcílio, será que a gente pode comparar, né? Porque a gente vai ver lá em Lucas capítulo 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem vai se manifestar sobre a terra. Então, a terra será praticamente destruída. O que aconteceu em Sodoma é uma visão do que vai acontecer no nosso futuro, pastor Marcílio? Sinceramente, sim. Claramente. Porque a grande tribulação, quando ela entrar em ação, a Bíblia diz que nós vamos ter um novos céus e nova terra, né? Para habitar eternamente para com o Senhor. Porque depois que a igreja for arrebatada, né, todos nós já estamos em corpo glorioso e o mundo continuará. Outra geração depois de nós virá, né? Então essa geração passará, será provada também da mesma forma como a nossa está sendo hoje, até hoje, né? Então, novos céus e nova terra surgirão. Então o que vai acontecer? Uma morada celestial para todos nós. A Bíblia fala, né, que Jerusalém descerá do céu. Descerá. Então no milênio, todos nós vamos estar ali em corpo glorioso, julgaremos, são 1000 anos, e a eternidade é após o milênio, né? Onde Deus vai separar os bodes das ovelhas, né? Então, quando ele separa para a eternidade com Deus ou sem Deus. Muito bem, glória a Deus. Vamos agora falar um pouco, uma catástrofe sem igual.
Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. E aí, pastor Marcelo? Aí, ó. Não acreditaram, porque eles eram habitantes de Sodoma e Gomorra, já estavam acostumados com isso, né? Receberam a oportunidade do livramento e não aceitaram. E tiveram aquele momento ali como algo que não iria acontecer. Por quê? Porque eles já estavam acostumados com tudo que estavam vivendo. Mas ali era o toque final. A oportunidade eles receberam, né, para dada. também acompanhar e ser livre da morte, né? Mas não aceitaram e zombaram. E quem zomba de Deus, né, colhe, né, o mal também, né? Transformada em estátua de sal. Versículo 26 do capítulo 19. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada, literalmente, numa estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. E aqui a gente vê o perigo, né, pastor Marcelo, de não seguir as orientações. Pois bem, o pastor Elinaldo Renovato, no livro, ele fala, né, que infelizmente a esposa de Ló, como não seguindo essas orientações, né, dos anjos, para não olhar para trás, ela olhou, talvez para ver o quê? As cidades sendo destruídas pelo fogo, né? E ficou convertida numa estátua de sal. Então, podemos dizer que Deus usou uma espécie de catástrofe atômica sobre elas. Diz a Bíblia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, que era muito bonita, né? E todos os moradores daquelas cidades. E o que? Nascia da terra. Então o que acontece? Não tinha mais vida praticamente ali em Sodoma e Gomorra. Por quê? No juízo, Tiago, do dilúvio, né? Deus destruiu toda a humanidade daquela época com uma catástrofe hídrica universal. Foi por água. E agora Sodoma e Gomorra foi através do fogo e enxofre. O senhor não acha que foi apego não dela na cidade também? Pode ser, né? Pode ser. Ela já estava bem quista ali, né? Quase acostumada com... O coração dela talvez já estava lá, né? Ficou em Sodoma e Gomorra e ela olhou para trás. E a curiosidade, né? Os curiosos... Do que está acontecendo, né? Os curiosos sempre recebem surpresas, né? Então, por exemplo, às vezes está acontecendo algo estranho externamente nas nossas casas e às vezes você quer saber o que é que está acontecendo, né? E a curiosidade às vezes pode te levar no mau caminho, né? E Lucas 3:2 diz, né? 17 e 32 diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Cuidado, né, para não olhar para trás também, né? Ela pereceu, Tiago, pela desobediência, né? Ao olhar para trás. Então, tanto hoje, nos nossos dias, nós precisamos entender e ter um cuidado. Como servos de Deus, nós não devemos olhar para trás, né? Mas para a frente, para as coisas que são de cima. Está lá em Colossenses, capítulo número 3. E a Bíblia também diz em Lucas, capítulo 9, versículo 62, o seguinte, né? Que aquele que põe a mão no arado, né, e olha para trás, não é digno, não está apto para o reino de Deus. Porque se você coloca a mão no arado, Tiago, eu já trabalhei com arado de Aiveca, lá no estado do Tocantins, né, onde um cavalo ia puxando o arado e a gente abrindo os sulcos para fazer plantações de capim. Então, se você que está manuseando o arado, você olhar para trás, você perde o rumo da abertura e direção do sulco, porque o animal continuará puxando. Então é por isso que a Bíblia é maravilhosa. Aquele que está com a mão no arado e olha para trás, não é digno para o reino de Deus. Por quê? Vai perder a direção, vai perder o rumo, né? E vai pegar caminhos tortuosos. Olha aí, muito aprendizado, né? O que é que Paulo diz aos Coríntios, né? Que as coisas velhas, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Aquilo que está na nossa frente é o novo. Então vamos seguir o presente, o novo. Passado já passou. Muito bem. O teu passado não te pertence mais. É verdade, é verdade. Graças a Deus chegamos mais um fim de uma lição maravilhosa. Que lição rica, né, pastor Marcílio? Verdade. Glória a Deus. Meus queridos, na conclusão aqui, eu vou finalizar com a conclusão aqui. Finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, 1. Mas sua longanimidade tem limites. Aqui.
As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Então, pastor Marcílio, a ida de Ló para lá, com certeza Ló falou de Deus muitas vezes para aquele povo. Como eu falei, né, Ló foi um homem temente a Deus. E aqui nós observamos que esse juízo, né, de Deus contra Sodoma e Gomorra, ele é um juízo justo, porque Deus ele é justo. E ele não pune as pessoas sem uma causa. Mas também Deus ele continua até os dias de hoje misericordioso e ele ouve a intercessão de todos os justos. Né? Então a destruição daquelas cidades serve como advertência contra o pecado. Enquanto a preservação de Ló vai demonstrar que Deus livra aqueles que lhe pertencem. Né? Então Deus, assim como amava e ama Abraão, né? Amava também a Ló. Muito bem. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, para encerrarmos, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, porém é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Deus não queria que aquele povo perecesse, não era da vontade de Deus que acontecesse aquilo. Mas, porém, eles receberam o que eles pediram. Semelhante é Nínive, né? Nínive, Deus ia destruir Nínive. Porém, usou o profeta Jonas para ir a Nínive. Quando Jonas, né, chega lá e prega a palavra de Deus, Nínive se arrepende. E Deus, ele não é que ele volte atrás. Deus ouviu o clamor de arrependimento do povo da nação de Nínive e não destrói a cidade. Teve misericórdia. Teve misericórdia. Deus entendeu, Jonas entendeu ali que Deus ele era clemente. Ele usou de misericórdia para com aquela nação, com aquele povo. E a gente aprende com isso que quando o homem rejeita a Deus, o juízo vem. Isso. Pastor Marcílio, que Deus abençoe. A nossa próxima... Amém, amém, glória a Deus. A nossa próxima lição, lição 6. Aqui começa já uma nova mudança, né? O nascimento de Isaac. Oh. Que bênção, né? O nascimento de Isaac. Então, será uma lição maravilhosa, né? Onde nós vamos aprender a onipotência do nosso Deus, que não há nada que ele possa realizar segundo a sua boa e perfeita vontade. Muito bem. Então a gente espera você aqui na próxima lição. Estaremos comentando essa lição de número 6, o nascimento de Isaac, vai ser muito bom também. Esperamos você aqui com a gente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e como de costume a gente encerra com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, te rendemos graças por esta oportunidade, por mais uma aula que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Aleluia. Agradecemos a Ti. Abençoa mais uma vez a vida do Teu servo, evangelista Tiago Silva e toda a sua família, a mim que falo contigo, a todos quantos vão assistir, Senhor, esta aula. Que sejam ricamente abençoados em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno e bondoso Deus, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.